No dia 21 de fevereiro, se completou um total de 120 stop orders emitidos pela CVM contra corretoras estrangeiras. A Fimora agora começa uma série de vídeos tratando sobre todos os contornos regulatórios dessa temática que hoje, no contexto econômico e político, nunca foi tão importante. Eu me chamo Rodrigo Miranda Rocha, sou fundador e CSO da Fimora e a partir de agora você vai conseguir entender tudo diz respeito à atuação de corretoras estrangeiras no Brasil e como os nossos reguladores tratam o tema. A atuação de corretoras estrangeiras no Brasil remonta basicamente à instituição do home broker e da disseminação da internet. Foram os elementos que viabilizou que o mercado financeiro de capitais rompesse barreiras geográficas e a atuação tanto do investidor quanto das corretoras internacionais passasse a ser efetivamente global. E no Brasil isso acompanha muito o movimento de disseminação e de democratização do acesso à internet. E a gente fez um estudo bastante aprofundado, depois a gente vai compartilhar e publicar nas nossas redes, que é sobre a atuação de brokers estrangeiros no Brasil. Os casos se iniciam no ano de 2000, quando a CVM emitiu o primeiro stop order, por meio de uma deliberação, contra a Bloomberg. Sim, a Bloomberg todo mundo conhece. A deliberação 326 de 2000 alertou o mercado que a Bloomberg não estava autorizada para atuar como intermediário, como corretora no Brasil, e não participar do sistema de distribuição. Depois desse caso, nós tivemos, já no ano de 2001, primeiro ato normativo de orientação da CVM pela deliberação 372, onde se trouxe os primeiros contornos da compreensão de até então. Lembrando que, nesse período, nós tínhamos restrições bastante duras e severas que impossibilitavam que os investidores de varejo, o público em geral, remetesse valores para o exterior. Mas, em que pese isso, o interesse de corretores estrangeiras de atuarem no Brasil continuava crescente. E isso se intensificou especialmente pouco antes dos anos 2005, a partir das regulações do Banco Central que criaram o Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, e a partir do que se foi possível fazer investimentos diretos no exterior, obviamente muito impulsionado para a nossa desvalorização da nossa moeda em face do dólar. Antes o que está por trás da edição dos pareceres de orientação 32 e 33, que hoje, de certa forma, são os atos ainda que não normativos, mas que oficialmente regem essa matéria, ela se inicia com uma consulta feita pela Charles Schwab, que é uma das maiores corretoras do mundo, e da Ágora, então a Ágora CTVM, trazendo esse questionamento à CVM, e a CVM, nessa oportunidade, reuniu outros 2 ou 3 processos que também tratavam do mesmo tema, e se iniciou ali um debate bastante amplo e no ano de 2002 se teve a primeira reunião do colegiado para tratar disso. E nesse primeiro momento se acordou que o melhor era primeiro ouvir a sociedade, os participantes do mercado sobre o seu posicionamento. Se trouxe até uma ideia de se iniciar uma consulta pública, uma audiência pública para se colher subsídios para a elaboração inicialmente de regulação específica sobre isso. Mas se optou nesse momento para se ouvir tão somente as associações de classe. Na época ainda não existia a Anbima, que hoje é com certeza a mais conhecida. Foi ouvida a Ancor, que até então não tinha D no final do seu nome, e também a Adevar, que veio a ser uma daquelas que, depois de germinar, nasceu a Anbima. A SMI, que é a Superintendência do Mercado de Intermediários, teve um papel também, obviamente, destacado nisso, e a Procuradoria Federal Especializada também foi chamada a se manifestar sobre isso. Nesse momento, ainda não tínhamos essa possibilidade em decorrência das restrições do Banco Central de investimento direto, e se iniciava ali uma interpretação de que não seria possível, não seria permitido. Se evoluiu com isso, se evoluiu também bastante se ouvindo as associações de classe. Nesse contexto, a atuação dos então diretores Elidória e Norma Parente foi bastante decisivo. Se teve ali também uma discussão no sentido de que se era adequado tratar isso por parecer de orientação ou por resolução, por ato normativo, na época, instruções normativas que tratavam desse tipo de matéria, mas com a chegada do diretor Pedro Marcílio, acabou-se concluindo esse julgamento já no ano de 2005, então percebam o tempo que se levou para maturar isso no âmbito da CVM até chegar à edição dos pareceres de orientação 32 e 33, que tratam, primeiro, de medidas preventivas para que os brokers estrangeiros, especialmente aqueles que atuam
em jurisdições em países falantes de língua portuguesa, para que não sejam interpretados como um acesso irregular ao mercado brasileiro, e também orientações no parecer 33 em relação àqueles que têm a pretensão de atuar no Brasil em conformidade e sem ter a necessidade de se ter uma estrutura local ou uma autorização, uma licença, como geralmente é chamado assim no exterior, uma licença de corretora no Brasil. Foi ali então que se estabeleceu esses primeiros critérios. O parecer de orientação, e aqui falando em geral, enquanto ato da CVM, ele não tem força normativa, que no jeito a gente chama de força cogente. Na verdade, ele reproduz um entendimento da CVM sobre determinada matéria e ele tem um caráter de orientação. Então, ele não pode, por exemplo, criar uma regra que, caso descumprida, gere uma sanção, que é reservado, portanto, para atos normativos, como resoluções, as antigas instruções normativas, etc. Então, pura e simplesmente por parecer de orientação, não se pode extrair dali uma regra que seja exigível e, a ponto de, não sendo cumprida, gerar uma possibilidade de sancionamento. Isso depois vai ser sacudido com muita força no ano de 2018, quando se começam os casos da Avenue e da Stake, que vocês vão ver a seguir.